Chegando o Diego Amorim para conversar com a gente sobre a política, os bastidores. Tudo bem, Diego? Bom dia. Bom dia, Mauro, a você, a Ana, todo mundo que nos acompanha pela Nova Brasil. Estamos em 2023, mas tem gente que já está de olho em 2026, é isso? Está sim, Mauro. Essa semana, nos últimos dias, você comentou aqui sobre o Ciro Nogueira. Que estranho a gente não estar falando do Ciro Nogueira no governo Lula, né? Então eu fui atrás dessa história, fui ouvir um monte de gente e vamos trazer para o nosso ouvinte hoje aqui. Primeiro, quem é o Ciro Nogueira? Ciro Nogueira é um senador pelo Piauí desde 2011, ou seja, ele está há 12 anos no Senado Federal, é o quarto mandato dele de 8 anos como senador. Ele está iniciando ainda esse quarto mandato, fica até 2027. Antes foi deputado federal pelo Piauí, também 4 vezes. Desde 2013, portanto, há 10 anos, o Ciro Nogueira preside nacionalmente o PP, o Partido Progressistas. Ele sempre foi governo. Ai, governo, sou a favor. Esse era o lema do Ciro Nogueira até então. Ele apoiou o Lula lá atrás, apoiou a Dilma lá atrás, fez campanha para os dois lá no Piauí, que é um reduto petista ainda muito latente na região Nordeste. Veio o impeachment da Dilma, ele votou a favor do impeachment da Dilma, embarcou no governo de Michel Temer e depois embarcou também no governo de Jair Bolsonaro, de quem falava muito mal pouco tempo atrás, e acabou virando o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Quando o Lula ganha no ano passado, havia então toda essa expectativa de que o Ciro Nogueira, seguindo a coerência e a tradição política da carreira dele em Brasília, ele também embarcasse no governo Lula. Mas ele mantém até aqui, pelo menos, uma postura pública de uma oposição ferrenha ao PT e ao Lula. Enquanto isso, o partido dele, o PP, pode acabar garantindo uma vaga na esplanada nessa iminente reforma ministerial, que está para ocorrer a qualquer momento aí, provavelmente na volta do presidente Lula dessa viagem que ele está fazendo à África, mas o nome do deputado federal André Fufuca, que é do PP do Maranhão e muito próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também é do PP de Alagoas, já foi indicado. Além disso, informações de bastidores dão conta de que o PP pode ficar ainda com o comando da Caixa Econômica Federal. Aí o Ciro Nogueira sinalizou que pode afastar ou mesmo punir de maneira mais severa quem embarcar oficialmente no governo Lula. Eu conversei com uma fonte ontem, Mauro, que me disse que isso é blefe, a não ser que o Ciro e o Arthur Lira estejam brigando. E aí essa fonte me disse o seguinte: e se o Ciro Nogueira e o Arthur Lira estão brigando, aí explode o PP, porque nós estamos falando das duas figuras centrais do partido. A não ser que eles estejam brigando, é um blefe do Ciro Nogueira, segundo essa fonte me disse. O que o Ciro Nogueira está querendo, então, com essa postura, digamos assim, inédita de não aderir ao governo da vez? E o que eu ouvi de algumas pessoas para a gente caminhar para o fim aqui, Mauro? O Ciro, ele sente que em algum momento, seja em 2026, seja em 2030, o jogo político no Brasil vai virar e o país vai voltar a ser comandado por um governo de direita ou de centro-direita, como queiram chamar, perdão. Então o Ciro Nogueira está fazendo o que dizem no mercado financeiro, que é apostando na baixa para ganhar na alta, né? Está apostando na baixa para ganhar na alta. Ele quer, aí veio a notícia da Folha de São Paulo ontem, dizendo que ele quer ser vice do Tarcísio de Freitas. Se ele quer ser vice ou não, eu não sei, mas ele quer emplacar alguém do PP, ele quer estar nessa chapa presidencial que acredita ele, Ciro Nogueira, um dia vai ganhar, seja em 2026, 2030, 2034, quando quer que seja. Quais são os nomes que estão colocados? Nós já falamos aqui desse campo da centro-direita e direita. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que está terminando seu segundo mandato como governador de Minas, ele que é do Partido Novo. O Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo e que me dizem não sairá à presidência da República em 2026, isso deve acontecer somente em 2030. Tem o Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, que está finalizando seu segundo mandato por lá. Agora, o que o Ciro Nogueira sabe? Que ele é muito esperto, tem esses anos todos de política. Que diz na política o seguinte, Mauro: se você quer queimar um candidato, você lança ele com antecedência, que aí você queima.
Então, tem um nome aí que não está tão falado ainda, mas que o Ciro Nogueira aposta muito, que é o da ex-ministra da Agricultura, senadora do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina. O que eu ouvi de gente do PP, gente do Partido Progressistas, partido do Ciro? Todos conversaram comigo, alguns em off, outros em on, e eu vou dizer aqui quem falou em on, quem falou em off. Um em off me disse o seguinte: Diego, o Ciro Nogueira está frustrado, ele tinha muito poder até o final do ano passado, era o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil, ele perdeu a eleição, perdeu lá no Piauí também, que é um governador do PT que ganhou, ele perdeu, o candidato dele era o Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, então sobrou para ele alguns governadores, ele está querendo chamar atenção, está querendo fazer barulho, fica fazendo essa oposição contra o Lula. Uma pessoa do PP me disse isso. Outro me disse o seguinte, o Evair de Mello, do PP do Espírito Santo: o Ciro tem sido muito enfático na oposição, tem sido firme. É claro que ele está de olho na corrida presidencial. O Cláudio Cajado, do PP da Bahia, me disse: faz sentido o partido não estar nem apoiar o Lula, o Ciro está certo. Quanto a ser vice ou não, de um ou de outro, a política tem o seu próprio curso. E aí, Mauro, para finalizar, eu faço uma ironia com um fundinho de verdade. Eu diria assim: Ciro Nogueira, eu não sei por que essa preocupação toda de ser oposição hoje, depois ser governo, vai ser adversário hoje, amanhã vai ser aliado. Tá tudo bem, a política no Brasil já não faz mais sentido. O atual vice-presidente da República, junto com o Lula, é Geraldo Alckmin, que foi adversário dele. Então fica tranquilo, Ciro, se você for governo ou oposição agora, não faz diferença nenhuma, amanhã você pode estar com quem você quiser. É claro que é uma ironia, mas é a nossa realidade política brasileira, Mauro. E agora, Diego, neste momento, a gente precisa até ressaltar que o Ciro Nogueira está sendo coerente. Ele era do governo Bolsonaro, ele foi do governo Michel Temer. Ser oposição ao governo Lula é muito mais coerente do que aderir ao governo Lula, né? É muito mais coerente. É como, por exemplo, o caso do Rogério Marinho. Foi ministro do Bolsonaro também, agora está coordenando a oposição no Senado, se elegeu senador, está lá na oposição. É muito mais coerente, né? É que a trajetória do Ciro, que você contou pra gente, sempre foi de uma forma ou outra tá aderindo aos governos, aquela forma do centrão pensar e agir, mas que nesse momento ele tá agindo com uma certa coerência, tá. E é bom a gente... É isso aí. E olha só, Mauro, veja, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, enfim, o Bolsonaro é do partido dele, é do PL. Então, o Valdemar se coloca como um bolsonarista, virou esse bolsonarista. O Ciro Nogueira não. O Ciro Nogueira está ali no meio do caminho, ele não se vende como um bolsonarista. Se você perguntar para o Ciro se ele é bolsonarista, ele vai dizer que não. O Ciro, ele é esperto, pode ser tudo também, mas ele é esperto. O que ele está querendo? Ele está querendo esse nicho do eleitorado, que é um nicho de centro-direita, liberal, que não gosta do PT, mas que também não está com a marca, com a pecha de bolsonarista. É nesse público que existe no Brasil, que é um eleitorado representativo até hoje, que o Ciro Nogueira está de olho, Mauro. É isso aí. Legal, análise da política na Conexão Brasília com o Diego Amorim. Obrigado por hoje, Diego. Até amanhã. Até amanhã.